Qual é o segredo das pessoas que têm inveja e como eu devo lidar com a inveja? Então, por que as pessoas têm inveja? As pessoas têm inveja porque elas se tornam estéreis. Elas não conseguem produzir em áreas que você produz. Ou seja, as pessoas têm inveja das outras porque elas se tornaram estéreis em área que um dia elas foram frutíferas, mas hoje não produzem mais. Então está vendo você produzir em área que elas produziam. Porque a inveja não tem a ver com aquilo que você tem. A inveja tem a ver com aquilo que você é. Quer uma prova? Ana não dava filhos. Ana não tinha filhos, porque Deus fechou a madre de Ana. Tá no texto. Deus fechou a madre de Ana, mas a Ana não fechou o coração para Deus. E a Bíblia diz que Penina tinha Ana por rival. Pera aí. Quem não tem filhos é a Ana. Quem tem motivo para ter inveja é a Ana, mas é o contrário. A Ana não tem filho, mas Ana tem Ana por rival. O que eu aprendo? Que as pessoas não têm inveja pelo que você tem. Ana não tinha filhos. É pelo que você é. Dá pra ir Peguei. Dá pra ir mais fundo? Dá. A Bíblia diz que Ana era amada. Sim. Talvez as pessoas sentem inveja porque elas sabem que você é amado. Jackson, como lidar com pessoas invejosas? Uma das coisas que eu sempre digo é: as pessoas falam que José errou quando contou o sonho pros irmãos. Certo. Não. O problema não é contar o sonho. Não? Não. O problema é revelar a senha. O José contou o sonho, pior foi Sansão que revelou a senha. Porque quando você conta o sonho pros irmãos, o máximo que eles podem fazer é te vender, irmão. Agora, quando você revela a senha, o mínimo que Dalila pode fazer é te matar. Então, pior do que contar o sonho é revelar a senha. Porque o sonho quem deu foi quem? O pai foi Deus. Acabou, irmão. Não foi você que deu o sonho pro pai. Foi o pai que deu o sonho pra você, irmão. Então acabou. Quer uma prova? Eles tiraram a túnica de José, mas não tirou o sonho dele. A mulher arrancou a capa de José, mas não arrancou o sonho dele. Colocou o José dentro da cisterna, mas não tirou arrancou o sonho dele. Meu Deus. José foi preso como escravo. Ah, vocês não estão aqui. Você tá aí, você entendeu? Não tem como tirar um sonho. Porque é muito fácil enxergar um governador dentro de um José. Quero ver, olhar dentro da cisterna, enxergar um escravo lá dentro e falar: tô vendo um governo dentro daquele cara ali. É fácil enxergar um líder dentro de Moisés, irmão. Quero ver, olhar dentro de um cesto e falar: ó, tem um Moisés ali dentro. Entende? É fácil olhar e falar: eu tô vendo fulano chegar. Quero ver apoiar quando ele é pequeno. Porque toda grande árvore um dia foi uma pequena semente. Não existe crescimento sem conhecimento. O conhecimento é a vitamina do crescimento. Dá para ir mais fundo ainda. Jesus nasceu, foi colocado na manjedoura, não foi? Certo. Só que então, quando ele nasceu, foi colocado na manjedoura. Mas quando ele cresceu, não cresceu na manjedoura. Porque a manjedoura serve para você nascer, mas ela não serve para você crescer. Porque ela tem limite. Meu Deus. Que susto. Uau. Oi. A manjedoura tem limites. É, a manjedoura serviu para você nascer, mas não serviu para Jesus crescer. Ela tem limite. Então ele foi para a manjedoura, da manjedoura ele foi para a cruz e da cruz ele foi para o trono. Ambientes que cabiam com o momento dele. E processual. A manjedoura, processo. A cruz, propósito. O trono, promessa. Ninguém começa na promessa, começa no processo. Meu Deus. Quem despreza um processo não pode viver uma vida de propósito. O processo é um meio que Deus utiliza para te amadurecer. O processo é onde você entra menino e sai homem. O processo é onde você aprende a chorar. É onde Deus te amassa, esmaga, te quebra. Entende? Por quê? É melhor estar quebrado num processo do que inteiro fora dele. Entende? O processo é uma das matérias de Deus, cara. Você não entende quando entra no processo, você só entende quando sai. E por que é tão duro lidar com o processo? É porque Deus fala do propósito, mas não fala do processo. Falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna. Não falou para José sobre a mulher do Potifar. Não falou para José sobre perder a capa. Porque se Deus falar para você sobre os processos de amanhã, você vai querer pular fora hoje. Então ele pode não te falar dos processos, mas ele sempre vai te falar das promessas. Meu Deus. Entende? Então o processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do propósito. Por exemplo, quando o professor está na sala de aula, ele não fala? Sim. Quando é dia de matéria, ele não explica? Sim. Ele verbaliza. Mas você percebeu que em dia de prova... Ele fica em silêncio. Você tá aí? Em dia de prova, o professor não fala. Não e tem fala. gente assim, Deus, fala comigo, e Deus dizendo lá, tá no processo, tá querendo que eu falo, tá na prova, quer que eu falo. Só que tem um detalhe, ele tá em silêncio, mas não saiu da sala. Para que eu quero descer, produção. Uau! Ele está em silêncio, mas não saiu da sala. O silêncio de Deus, ele tem muito a dizer, né?
Eu costumo dizer que é o seguinte, que Deus consegue falar até em silêncio. O silêncio é uma das maneiras de Deus dizer pra você, calma que eu tô vendo tudo, calma aí. Entende? Por quê? Se Deus tem a resposta, então nem sempre a primeira opção é a certa. Aguardar em Deus é difícil, mas é recompensador. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Por que nós estamos enfraquecidos? Porque estamos apressados. Eu sempre digo, as 3 maiores doenças do século, não é o câncer, não é o HIV, as 3 maiores doenças do século, a depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer. Pelo que vai acontecer amanhã. As pessoas ficam depressivas pelo que ocorreu. Alguém falou alguma coisa, um abuso, alguém bateu. É estressado. Já viu alguém estressado por ontem? As pessoas ficam estressadas pelo agora. O estresse é hoje, momento agora. Você andando no trânsito, alguém te fechou. E ansiedade? Ninguém fica ansioso agora. A gente fica ansioso pelo que vai acontecer. Então são 3 tempos. Depressão, passado. Estresse, presente. Ansiedade, futuro. Ninguém de nós tá ligado ou podemos viver o passado e o futuro. Porque Deus nos chamou para viver o presente. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Passado. Hoje. Presente. E eternamente futuro. Entende? Então ele não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. E nós vemos, quando você fala, por exemplo, sobre depressão, nós percebemos o quanto o número de pessoas depressivas aumenta dia após dia. E aí surgem diversos coaches, diversas pessoas, psicólogos, por conta da demanda e o número de pessoas depressivas que nós temos hoje. Agora vamos pegar aqui e vamos para um paradigma. A igreja tem que lidar como com a depressão? Ela tem que falar para a pessoa, olha, procura um psicólogo? Ou ela tem que falar, olha, ora, você tem que orar, a hora que resolve. Qual que deve ser o posicionamento da igreja? Tem 2 pontos aí. Primeiro, a igreja precisa orar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Entende? A depressão é uma queda, mano. É uma queda. Depressão não é quando o seu ânimo sobe. Não é quando a sua autoestima sobe. Pelo contrário, é quando ela desce. Caiu. Você tá triste, depressivo, quer ficar dentro do quarto. Você já viu depressivo sorrindo, cantando piada? Todo depressivo, o nível desceu. Então, a igreja precisa orar, precisa abraçar, precisa acolher. Porque Jesus é o maior psicólogo. Não existe espaço para depressão num ambiente onde Jesus está presente. Vocês estão aí? Então, talvez alguém vai discordar de mim. Porque Jesus é o maior psicólogo. Por isso que todo mundo que ele curava, a primeira coisa que ele fazia, trocava uma ideia. O que você quer que eu te faça? Poxa, ele não sabia que a pessoa estava cega? Que a pessoa queria enxergar, mas ele quebrava o silêncio usando o diálogo. É o que os psicólogos fazem, trabalham em cima de perguntas. Então nós precisamos pegar as pessoas depressivas e encaminhá-las a Cristo. Ele é o maior libertador de todos. Até porque ele não te achou livre para te fazer preso, mas te encontrou preso para te fazer livre. Mas existe também o campo na qual as pessoas preparadas, que estudaram, porque hoje existem coisas que também não é 100% espiritual. Algumas pessoas que tiveram alguma frustração na vida. Quantos pastores que teve um psicólogo, atenderam o psicólogo e hoje estão bem. Hoje tem acompanhante e as pessoas conseguiram dar uma volta por cima, como se diz no inglês, né? Dar um upgrade na fé, na vida. Então eu acredito que tanto o lado espiritual também quanto o lado profissional é essencial para esses dias.